Boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, graça e paz. Deus abençoe a sua vida nessa tarde, que o Espírito Santo de Deus possa estar te visitando em nome de Jesus e que o amor de Jesus Cristo venha estar em seu coração. Eu venho aqui para trazer mais uma mensagem rapidamente para fortalecer o nosso coração e eu creio que Deus vai falar, né, ao seu coração. Deus vai te fortalecer. A palavra dele é maravilhosa, é ela que nos dá a força para a nossa caminhada, né, para a gente caminhar todos os dias, sempre na esperança nele, né, que a gente sabe que ele é o único, né, que não vai nos deixar só nunca. Ele fez essa promessa que estaria conosco todos os dias e a gente pode sentir ele tão de perto cada vez que buscamos a sua presença, e que Deus possa te fortalecer. A palavra que eu quero deixar para a nossa edificação e para o nosso crescimento está em 2 Crônicas 7, aonde Deus nesse momento aparece a Salomão, mas Salomão já tinha orado ao Senhor pelo povo, já tinha orado ao Senhor para fazer a sua petição, já tinha falado com o Senhor o desejo, né, que o pai dele tinha, né, de construir uma casa para o Senhor, e Salomão foi o que sucedeu seu pai, e Deus falou com Davi que quem, né, não seria ele que construiria, mas sim seu filho. E Deus aparece com a sua glória depois da oração de Salomão que ele fez, né, pedindo que o Senhor perdoasse pelos pecados do povo. Porque Salomão foi um servo de Deus que ele pediu Deus sabedoria para lidar com as pessoas, e Deus não deu só sabedoria, Deus deu bens, né? Deu riqueza para Salomão, porquanto o coração de Salomão voltou ao Senhor. E depois da sua oração, a casa, não só a casa de Deus, mas a casa de Salomão também foi cheia da glória de Deus, e Deus aparece a Salomão para dar resposta a ele. Então eu deixo uma palavra para você. Existe uma saída sim, Deus pode abrir uma porta, Deus tem o poder de abrir uma porta para toda situação, todas as situações que nós estamos passando. Há uma saída sim. Às vezes pensando assim, é o fim, não tem uma saída. Tem uma saída. Deus, ele aparece, né? Assim como ele resplandeceu a sua glória ali, Deus também vai resplandecer, né, a sua glória sobre as nossas vidas, porque Deus aparece ali com resposta para Salomão. Como Deus falava com os teus servos, Deus fala conosco também. Então a gente não pode deixar de crer, de perder a fé, de perder a esperança, que tem um tempo determinado para que Deus venha agir ao nosso favor, mas Deus quer, como o Senhor falou aqui com Salomão, que o povo venha voltar o coração para Deus, porque não adianta a gente estar com o nosso coração lá fora, o nosso coração longe de Deus, e a gente está querendo que Deus haja ao nosso favor, né? A gente não quer obedecer, mas quer a bênção do Senhor, e o Senhor quer que a gente venha voltar o nosso coração para Ele, venha reconhecer que Ele é Deus. E às vezes a gente não está adorando, como o Senhor falava para Salomão, né, todos os servos dele, para não virar, né, o coração dele para adorar outros deuses. Não quer dizer só em questão de religião, não, irmãos. Às vezes a gente está, né, adorando mais uma televisão, adorando mais um celular, tendo mais tempo, né, para fazer as coisas na rua, do que mais tempo para Deus. O Senhor diz que, assim, há tempo para todas as coisas. A gente precisa ter um tempo de oração, um tempo de adoração, um tempo de ver uma programação que vai alimentar o nosso espírito, né? Porque também não vai ser qualquer coisa que a gente vai ver, vai comer, porque vai ser aquilo que vai edificar o nosso corpo, vai ser aquilo que vai dar força para a gente, vai ser uma coisa para a gente alegrar. A gente não vai, né, assistir um filme cheio de palavrão, né? A gente não vai sentar numa roda para ouvir um monte de bobagem, né? Ouvir, né? E ainda dá lugar, porque assim, ainda de falar também. Então, assim, Deus, ele nos ensina, ele nos instrui em tudo, né? Nós não estamos, né, numa bolha, mas a gente tem que saber se portar em todo e qualquer lugar. Aonde a gente está, a gente faz uma diferença. Jesus, ele fazia uma diferença. Daniel, ele fazia uma diferença, né? Os servos de Deus, eles estavam nos lugares, mas eles não se contaminavam. Não quer dizer que a gente vai voltar a fazer, né, as mesmas práticas. É isso que o Senhor nos ensina. As que a gente praticava antes, a gente não pratica mais. Se falar, né, um palavrão, não fala mais. Se era um homem que, né, tinha várias mulheres, não vai ter mais várias mulheres. Você vai ter a mulher que Deus te deu, a mulher da tua mocidade, aquele que já é casado há tanto tempo, né?
você vai ter várias mulheres, você vai casar várias vezes. Não, persevere no seu casamento, né? O Senhor nos ensina e nos instrui em tudo. Lógico que você não vai vir viver, né, numa família onde você é agredida, né, onde você é agredida verbalmente, fisicamente. O Senhor, ele vai te direcionando, né? Porque tem pessoas que vivem uma vida, né, ruim, né, uma vida sem entendimento, sem conhecimento, porque não se aparta do mal. Se eu era mentirosa, eu não minto mais. Se antes eu, né, eu bebia, agora eu também não bebo mais. Então vamos lá começar a no Senhor não se contaminar, né? O Senhor fala, não se contamine com vinho que traga contenta, pessoas que bebem até embriagar, né? Você imaginou Jesus bebendo? Já imaginou? Você acha verdadeiramente que aquele vinho que Jesus ficou ali naquela festa, né, naquelas bodas, era um vinho com álcool? Claro que não, não era um vinho com álcool. Quem consegue ficar 2, 3 dias bebendo direto, né? E a gente tem que se apartar da aparência do mal, se apartar daquilo que nos, né? Um sacerdote de Deus, o Senhor não falou lá desde o princípio, o sacerdote de Deus, ele era afastar, ele era para ele se apartar de bebida forte. Ele não bebia bebida forte, aquele que entrava na presença de Deus, no santuário de Deus, eles não bebiam bebida forte, né? A gente tem exemplo ali de Sansão, mas se a gente for lá, né, nas ordenanças de Deus, Deus vem falando a respeito disso. Então, qual é o sacerdote, qual é o pastor que vai beber? Qual é o homem de Deus que vai pregar a palavra do Senhor? Você se imagina sentando, né, num restaurante, tomando um copo de cerveja de vinho e dali você saindo para uma pregação? A palavra do Senhor mesmo vem dizendo que a gente vai estar lúcido? Ninguém vai estar lúcido. Então a gente tem que se afastar, apartar, tirar aquilo que a gente antes fazia, não fazemos mais. Qual eram as práticas do povo aqui, a gente não sabe, mas o Senhor diz assim que não mudou, né? A única coisa aqui que não vai mudar, né? O pecado é desde o início, sempre foram os mesmos pecados. O povo em Sodoma e Gomorra, né? O povo na época de Noé, como é que estava o pecado do povo. Então, assim, veio lá do início o Senhor nos ensinando, nos instruindo. E a palavra do Senhor vem dizendo, para finalizar aqui, a respeito do que o Senhor Deus aparece ali a Salomão, quando o Salomão pede ao Senhor perdão, para quando o povo vier até ali a casa de Deus orar e pedir perdão pelos seus pecados. Salomão vem orando, Senhor, perdoa eles pelo pecado deles, né? E depois da oração de Salomão, a casa de Deus foi cheia de glória, não só a casa de Deus, mas a casa de Salomão. E o Senhor aparece a Salomão e diz: assim Salomão acabou de sair da casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. Ou seja, quando Salomão teve a intenção, vontade, objetivo, planejou, Deus prosperou a vida de Salomão. Salomão se levantou com um grande objetivo e Deus disse para ele: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que não consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, Deus perdoará desde que a gente não pratique mais. É o que nós estávamos aqui mais antes, agora que nós estávamos falando, né? A gente se apartar daquilo que antes a gente fazia, a gente se afastar. A gente é nova criatura em Jesus Cristo. Deus, ele diz na sua palavra que se ele não tivesse, né, nos mostrado o pecado, nós não saberíamos que estávamos pecando. Hoje a gente sabe que a gente está pecando porque a gente conhece a palavra de Deus. Jesus Cristo vem nos ensinando de que forma nós andaríamos aqui. Porque antes veio os 10 mandamentos e mesmo assim o povo ainda continuava pecando. Mesmo assim o povo continuava errando. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a casa do seu próximo, né? E ali Deus foi dando, não, né? O fuxiqueiro, né? O homicida, o fofoqueiro, né, o mexiqueiro,
né? E o Senhor vem explicando ali o que a gente não é para a gente mais fazer. Não faça isso, não faça isso, não faça. Se arrependa, né? Arrependimento, se arrepender e não praticar. Então, o Senhor vem ensinando. Mas se meu povo se humilhar, né? E orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Então, a gente faz a nossa parte. Há uma porta para sair? Sim, há uma porta, mas nós fazemos a nossa parte. Eu faço a minha parte. O que eu preciso fazer? Eu sei o que eu preciso fazer. E eu creio que cada um que lê a palavra do Senhor e conhece a verdade de Deus, que a palavra de Deus liberta, cura, salva e liberta, nós nos apartaremos do mal, da aparência do mal, do coração mal, do pensamento mal e viveremos sim uma vida com Deus, aonde o Senhor diz: agora sim estarão abertos meus olhos e atentos o meu ouvido à oração desse lugar, porque o povo se arrependeu de todo o coração. Aí o Senhor ouviu a oração e os olhos dele se atentou para aquela pessoa. E os olhos dele vai se atentar para mim e para você, porque Deus está aqui para nos ensinar, para nos instruir. E a palavra de Deus, ela veio para isso, para nos libertar, nos ensinar. Em nome de Jesus, e que Deus possa te abençoar e te fortalecer a cada dia na caminhada com Ele, que não é fácil, mas Ele vai estar comigo e com você todos os dias para que a gente possa fortalecer no Senhor. Amém? E Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.